Olá, tchucos! Olá, Tchucas! Nós estamos aqui para mais um Deixa eu te falar uma coisa pra você! E hoje nós estamos muito bem servidos de convidadas, não é mesmo, arroba? Mesmo arroba! E hoje o nosso tema vai ser um tema muito polêmico, que na verdade se tornou polêmico porque a pessoa que lançou essa vibe de conversar sobre isso é uma pessoa muito famosa. É a famosa namorada do Neymar. Mas a namorada do Neymar não tem um nome? Ponto importante a ser dito! Muito ponto importante, não é mesmo? Exatamente! Estamos falando de Bruna Marquezine, que fez polêmica no Facebook nesses últimos dias, referente a um vídeo que ela postou, que inclusive trouxemos aqui as nossas lindas beldades para falarmos sobre o tema. Que são quem essas beldades, por favor? Thalita, linda, maravilhosa. Olá, tchucos. E a nossa querida Bia, Ana Beatriz, mas Bia, nossa Bia, também que veio aqui para complementar o nosso canal. E aí estou eu aqui de novo, saiu, né, meninas, no meio de meninas, mas fazer o quê? Se a minha alma é feminina e meu coração é dessas meninas todas, não é mesmo? No final a gente vai analisar esse processo todo da alma ser nossa. Se é ou não, né? É Mas verdade. a gente faz um test drive depois. Mas pessoas, o que a gente quer conversar com vocês hoje é um tema que deve abalar muitas pessoas, principalmente as meninas. Eu como homem, eu devo falar que isso abala muito mais as meninas, porque por todos os processos de bullying e aferições sociais que eu sofri por N motivos ao longo da minha vida, eu nunca tive que lidar com um problema a respeito sobre o meu corpo, né? Que foi o que aconteceu. Para contextualizar rapidamente, o que aconteceu com a Bruna foi que ela postou algumas fotos, sabe? Estava em Veneza para um festival, o lançamento de algum filme, e as pessoas começaram a cair matando a respeito do corpo dela, a respeito da magreza, falando que ela estava com uma magreza excessiva, que ela estava com cara de anorexica e por aí vai. E aí ela fez uns stories, né, no Instagram falando a respeito sobre isso, e o que ela falou foi fundamental. Então, já para ficar bem claro, a Bruna Marquezine ela é muito mais do que só a namorada do Neymar ou a queridinha da Rede Globo. A Bruna Marquezine está se tornando uma mulher extremamente consciente do que ela fala. E ponto importante do que você falou, ela é uma mulher. Exato. Né? Ela é uma mulher, então eu acho que acima de tudo, acima da fama dela, acima de qualquer ponto de celebridade que ela venha a ter, estamos falando de uma mulher. Sim. Né? Que tomou seu espaço aí, não somente pela questão da sua beleza, mas também do seu profissionalismo. Então é um ponto muito importante. E aí, somando com o que a Alessandra está falando, hoje a gente também tem que atribuir à Bruna essa consciência que ela tem, essa consciência racial, essa consciência social, essa consciência do feminismo. Ela deu uma entrevista no Altas Horas maravilhosa, não foi? Foi muito maravilhosa. Então hoje a Bruna Marquezine é muito mais do que uma simples estrela da Globo ou do que a namorada do Neymar. E aí, resumindo o fato, ela fez um desabafo, ela falou coisas sobre ela, que é coisas que eu acho que muitas meninas já passaram, eu já vi muitas amigas minhas passando. Na verdade, eu acho que foi uma das coisas que a gente até falou nos vídeos anteriores, da padronização de estética que é feito, né, pela sociedade. E uma das vezes que você sai daquilo, exemplo, celebridade em si, criam-se um padrão de como que tem que ser o corpo e tal, e isso meio que volta pra parte, vamos dizer, do dia a dia das pessoas. Sim. Que todo mundo tem que ser dessa forma. Porque a gente acaba definindo que o padrão é aquele, né? O estético é aquele. Exatamente. Então, por exemplo, nos anos 80, 90, o padrão norte-americano era Madonna, loira, do olho claro, branca, super sensual, super sexualizada. Exatamente. E aí notem que o padrão entre homem e mulher muda, né? O padrão do homem sempre é um padrão de um cara tipo de terno, executivo, barba bem feita, colocado na vida, com seu carro, sua esposa, troféuzinho, muito bem. A mulher não. A mulher, pra ser um padrão, ela tem que ser magra, bonita, loira ou do olho azul. Exatamente. Ou casada com um desses homens. Nossa, maravilhoso! Ou casada com esses demais, homens. porque senão vai falar. É, Só que magra mas aí demais. tem um outro ponto, porque, por exemplo, se é casada com alguém da forma como você descreveu que é um homem, começa a entrar no conceito de que a mulher, para ser casada com um homem também, se ela não é, ela precisa começar a se transformar no padrão de beleza da loirinha dos olhos azuis. Exatamente. Né? Ela tem que dar um jeito. E isso é muito legal de falar, porque assim, fazendo um gancho, eu tô assistindo aquela novela A Indomada, que é aquela novela super antiga, de 1997, que tem um cadeirudo. Pra vocês que não conhecem, é uma novela da Globo, então pesquisem. Não é da minha época. Gente, eu guardo a idade dele desde o começo do canal, me ajudem. Não ter essa idade revelada. Eu guardo muito segredo. obrigado, querida, Mas eu é era o quê? reprise. Eu era um recém-nascido quando lançou, entendeu? Então façam as contas. Tchau. E aí, tem uma cena que é com a Flávia Alessandra e o Ari Fontoura. Ele é tipo
um político lá corrupto que quer roubar, não sei o que, e a Alessandra é a filha mais nova dele. E ela é, tipo, encalhada. E essa novela, ela é extremamente machista. E aí tem uma cena em que ele humilha ela e fala, você vai acabar sozinha. Ai, meu Deus, o que eu fiz pra merecer uma filha solteirona? E esse link que eu tô falando isso porque faz total link com que os homens e a sociedade foi vendo ao longo de toda a nossa construção social dos últimos 100 anos. Os anos 90 foi o pior. A Maíra Medeiros, sempre a Maíra Medeiros, ela é maravilhosa. E aí a Maíra Medeiros fez esse vídeo, fez vários vídeos, ela faz vários vídeos com a temática dos anos 90 e ela aponta o quanto a construção social, esse super boom do sex appeal, da sexualização da mulher e até das ninfetas, como ele veio sendo carregado ao longo dos anos 90. Então a gente tem toda uma escola de como vocês precisam se comportar e é meio bizarro isso, né? O que a Bruna Marquezine, na verdade, ela fez foi dar voz para o pensamento de muitas mulheres quando quer fazer algo de novo, quer mudar, ou está mudando, às vezes não nem por conta própria, por vontade, mas está mudando, e aí começa a questão das opiniões. Eu não sei se vocês assistiram o vídeo da Ana Cláudia, que era ex-BBB, que ela passou por vários processos, que ela entrou na casa, ela era gordinha e tudo mais, quando ela saiu, recebeu várias críticas, e aí, até então, ela só tinha emagrecido. E aí depois ela veio e contou que não, ela fez várias lipo, porque ela começou a receber várias e várias ofensas. E ela chora, porque ela não conseguiu alcançar. Ela fez várias lipo, ela fez 2 ou 3, não lembro, só que ela sempre engordava. E é muito pesado, porque, exemplo, eu acho não, pra mim, eu tô fora totalmente do padrão, porque eu tenho peitão, tenho colchão, tenho botão, tenho tudoão. Tô totalmente fora. E aí o que a Bruna falou, porque o que vocês comentam, se a pessoa estiver passando por uma fase, tá muito magro, tá muito gorda, vai impactar, a pessoa vai sentir. E eu fiquei pensando, cara, se viesse eu postasse lá uma foto e alguém viesse comentar, nossa, mas você tá muito gorda, nossa, eu tenho certeza que eu ia desabar, eu ia chorar tu mesmo, ia começar, sei lá, como eu já pensei várias vezes fazer uma dieta maluca, ficar sem comer, ficar chupando só limão. Já pensei também em comer e vomitar, mas aí eu falei, não, gente, vou ficar gastando, comida. Não. Justo E aí, Tatá? E aí eu parei com esse negócio eu vou emagrecer. Não, eu como, tô bem, eu como, eu não vou ficar, sabe? Eu me sinto muito bem como eu tô agora. Então eu não vou ficar com esse negócio, com essa neura que muita gente tem de eu preciso emagrecer, porque eu preciso ficar bem na foto, porque eu preciso encaixar, assim, e assado. E uma coisa que eu me sinto muito, que eu fico pé da vida muito mal, quando eu preciso comprar roupa. Eita, vamos para mais um. Já vou encaixar, já vou falando. Ai, arrasou! Falta a voz. Cara, eu acho um absurdo, porque, exemplo, eu uso, depende muito, né, do jeito que eu tô, né, eu uso 46 ou 48 de calça. Só que se eu for naquelas lojas, né, grande, enfim, eu não consigo achar. A roupa é super padronizada. 38. Não, e é engraçado que nessas lojas é assim, você chega e tem os itens, aí tem todos os números até 42. Aí os números especiais eles deixam em um lugar assim, específico. Sim, você tem que caçar. Exatamente. O que já é ridículo, né? Números Exato. especiais. E aí, deixa eu te fazer uma pergunta, tá? Que eu fiquei curioso. Quando que você começou a perceber que, de alguma certa forma, o seu corpo não era aceito? Com qual idade? Então, desde sempre, as meninas eram magrinha, bonitinha, tudo pequenininha, eu sempre fui grande. Mas eu fui perceber, quando eu tinha uns 16, 17, que aí você começa a reparar quando você sai com as amiguinhas, os meninos já não olham tanto pra você. Ele vai olhar pra menina mais magrinha, mais, né, pequenininha. Dá aquela, né, aquela sensação, pô, mano, aqui, mas hoje eu caguei também. E aí, olha só, a gente tá falando de uma menina de 16 anos, que ainda nem tá completamente formada com a sua consciência, Sim. a consciência do seu corpo, a consciência de si mesma. E aí eu aposto que, tipo, na tua época de adolescente, as grandes artistas que tinham como referência, que também é uma coisa que a gente precisa falar, né, que é o tal do padrão que a gente tava falando, Exatamente. muito da referência do jovem é o entretenimento, né? É o show business, é uma das celebridades, a gente sabe disso. Não é 100%, mas a grande maioria é sim. E aí eu aposto que você não tinha nenhuma mulher referência que você olhasse e falasse, nossa, ok, eu ser normal e ser assim. Sim, daquele jeito, porque tem uma pessoa super famosa na TV ou no cinema
que é igual eu. Não. Não. Até porque eu gostava. Posso falar? Pode. A da Anaí, Roberta, a RBD. E aí só que depois, eu falo, cara. É padrão? Olha É que padrão. massa. Só que aí, aí eu descobri que ela tinha. Falei, cara, tadinha, como que ela sofreu? Mas, inclusive, eu vi uma entrevista da Anaí logo quando, tipo, bombou aqui, tipo, acho que foi em 2006. Eles estavam muito no auge, onde ela falava que as cenas em que ela tinha que falar pra Celina que a Celina tava gorda e que ela tinha que emagrecer eram as cenas mais doídas dela fazer. Porque ela se lembrava sempre dos 8 segundos que o coração dela ficou parado quando ela teve, tipo, um boom de anorexia, porque ela quase morreu, real e oficial. Porque ela não se alimentava há 7 dias. Olha o que faz, que foi o que a Thalita falou também, olha o que faz esse padrão que vocês estipulam. E a Bruna fala muito sobre isso. Cara, tipo, eu não perguntei a sua opinião, então assim, não é construtiva. Exatamente. Então, e outra, esse padrão foi imposto, na verdade, por algo comercial capitalista. Eu precisava vender, precisava criar uma imagem que fizesse com que as pessoas quisessem ser aquela imagem. Então tudo que é vendido hoje é vendido por um padrão que quem definiu foi o homem, ninguém... e é uma coisa muito subjetiva, porque o bonito pra mim é feio pra Alessandra, o que eu acho que é adequado é e não é, enfim. E as meninas, elas piram nisso, né? E eu tive uma amiga que teve bulimia nervosa de machucar a garganta, mas não é só gente, isso. Às vezes você tem vontade de fazer algo diferente, você não faz muitas das vezes justamente pela questão da opinião dos outros. Exemplo, quando eu quis inventar de começar a fazer luzes no meu cabelo, tá? Hoje eu tô morena de novo, mas quando eu comecei a fazer luzes no cabelo, a primeira coisa que eu ouvia é que não combinaria comigo. Mas por que não combinaria comigo? Então, não se existia um porquê. Tanto que, gente, praticamente, eu fiquei acho que 8 anos praticamente com o cabelo loiro. E fui louca mesmo, virei quase Xuxa Meneghel, porque o cabelo é meu. Ela ficou loira e o cabelo é meu e virei Xuxa Meneghel, cara. E amei. Eu acho que o importante é isso. Você amar, cara. Independente dos outros vão olhar, vai olhar e falar assim, cara, tá parecendo a bonequinha Barbie, porque até Barbie eu fui colocar meu nome, né? Por causa do loiro, não é nem por causa, tipo assim, de ser magra. É porque eu pintei o cabelo loiro e vira Barbie. Porque é um outro padrão estipulado também de mulher norte-americana. Exatamente. Então, Ou senão, não, pode falar. Ou senão cabelo grande, não. Cabelo grande, Ai, porque homem adora cabelo grande. Eu tô amando esse vídeo, gente! Eu tô muito me sentindo, tipo, muito bem. Tá muito maravilhoso esse vídeo. Se você não tá aqui, você tá perdendo muito. É verdade, meninas, assistam aí, ó. Vai pra vocês, e aí, hein? é isso que me preocupa, né? Eu tenho uma irmã de 16 anos que tá nessa fase do padrãozinho também, de ficar preocupado. Tenho amigas, tenho pessoas que tem mulheres, né, assim, cara, que eu vejo que são muito bonitas e que a gente acaba, que eu digo a gente como sociedade, porque não adianta nada a gente virar aqui e tá tendo esse papo desconstruído e querer mudar o mundo e tal, e não parar pra perceber que se eu não faço nada pra mudar, se eu me omito quando eu vejo alguma coisa acontecendo, eu sou tão conivente quanto, eu sou tão participante quanto. Nossa, isso me lembra uma coisa que aconteceu essa semana, que eu comentei até com 2 amigos meus, porque foi uma coisa que me deixou extremamente irritada. Eu fui comer em fast food. Quando eu cheguei lá, a atendente, ela tinha um problema de estrabismo. Tinha 2 meninas atrás de mim. As 2 fizeram o pedido delas, elas foram esperar o pedido delas, e elas começaram a comentar e fazer, tipo, piadinha sobre isso, zoando a menina e meio que humilhando a menina enquanto ela não via. E isso me deixou extremamente irritada. Primeiro, por quê? Elas não tinham direito nenhum de fazer isso. Segundo, as 2 são mulheres. Então, assim, aonde elas deveriam ter compaixão. Gente, pelo amor de Deus, é todo mundo mulher. Vocês têm que ter compaixão. Exato. Desculpa. Onde elas deveriam ter compaixão, assim, pela menina, sabe? Terceiro, o que a questão do estrabismo dela mudava na vida dela? Ela continuou fazendo o trabalho dela assim, perfeitamente, isso não mudou nada. Mas não, para as meninas que estavam atrás, ela era motivo de piada. E, gente, isso é muita falta de empatia com o outro, sabe? Muita falta de empatia. Aí imagina ela acabar escutando e ela vai sofrer, e já vai querer procurar alguma coisa pra fazer alguma cirurgia que acontece, Exato. né? Ai, porque tem alguma coisa errada. Desculpa, não, pode falar. Tá. Aí, não, é porque isso que a Thalita falou entrou numa questão que eu tinha observado muito no vídeo da Bruna e que bateu muito assim em mim, que foi a parte que ela fala dos comentários, que as pessoas não têm noção da responsabilidade que elas têm nos comentários. Era isso que eu ia falar. Gente, é realmente isso, porque assim,
uma vez que você lança alguma coisa na internet, não tem volta. Você pode apagar comentário, mas milhares de pessoas já podem ter visto isso. Exatamente. Então, assim, tudo que você vai colocar na internet, de certa forma, tem que ser consciente, porque você tá falando de outras pessoas e às vezes nem seja de outras pessoas, mas de você mesmo. Então você está se expondo. Eu até falo mais, você tá falando de outra pessoa pra várias outras pessoas, entendeu? Então é um peso muito maior, entendeu? Muito maior. E assim, e essa questão da responsabilidade também entra porque você nunca sabe como é o psicológico dessa pessoa. Sim. Você não sabe o que a pessoa tá passando. Exato, né, e é aquilo. Voltamos àquela questão de, nossa, depressão é mimimi, depressão é doença, mas gente, você não sabe o que tá se passando na mente de uma pessoa. O comentário que você pode fazer pra uma pessoa hoje pode destruir a cabeça dela num grau, porque assim, a nossa mente, eu acho que a nossa mente é o nosso maior vilão. E aí, pegando até o que você falou, né? O que eu percebo é que às vezes, por exemplo, a pessoa, quando ela tá entrando num processo de depressão, a primeira coisa que ela faz é ela tentar mudar algo nela, a rotina e daí por diante. E uma das coisas que a pessoa, assim, de cara faz é tentar mudar a forma visual. Então, por exemplo, ou faz um corte de cabelo, ou começa a fazer uma maquiagem diferente e tal. E aí é onde você falou da questão dos comentários, né? Que aí, ou esse comentário ele pode ser muito construtivo e ajudar que essa pessoa ela realmente saia daquele processo de depressão, ou aquele comentário tipo assim, não sei se combinou muito com você, ou só aquela olhar, porque às vezes a gente não fala, mas a gente olha de uma forma diferente, né? Você olha assim, a pessoa fala assim, e aí, você gostou? E aí Isso se a pessoa não tem, muito se a pessoa não tem a opinião chato. dela muito formada, se a pessoa não é tão bem posicionada em relação a ela mesma, esse olharzinho de tipo, não sei, ou esse comentário já vai fazer a pessoa ficar assim, tipo, não gostei. Exato. Quando na realidade ela deveria pensar, tipo, beleza, você não gostou, e aí, mas o cabelo é meu, a roupa é minha, quem tá usando sou eu. Eu também, assim, já era. E é isso que vocês me falaram agora, estão falando agora, na verdade, é uma coisa muito pesada e bizarra de você parar pra pensar, porque a gente de fato não sabe como tá a cabeça do outro. É um processo que ninguém consegue entender quando você tá fora do padrão. Eu não me encaixo muito em toda essa conversa e do motivo que gerou essa conversa. Claro que sim, nego. Sabe por quê? Porque esse contexto de estética hoje não está mais padronizado somente no mundo feminino, a discriminação. Mas aí eu te digo mais, ele teve, sabe por quê? Assim, é que eu não acho que uma pessoa magra, vou ser bem sincero, sofra preconceito. Porque o preconceito mesmo não sofre, você está dentro do padrão. O que a Bruna sofreu foi um ataque de pessoas sem responsabilidade, que não sabem de nada, e atacaram muito mais por ela ser uma famosa do porque ela ser só uma menina muito magra. Porque tem várias meninas muito magras no Instagram, tem alguns comentários assim, mas a proporção dela foi muito grande. E a forma como ela reagiu foi também. E eu não entendi o vídeo da Bruna como uma gordofobia inversa. Não, e não entendam, porque não foi isso. Ela falou como mulher e não como padrão magro, não. Mas eu lembro de quando eu era criança assim, adolescente e tal, né, que a gente tava conversando, eu morria de vergonha de largar. Porque eu sempre fui muito magrelo, muito magro. E eu olhava os meninos, o padrão dos meninos eram os meninos fortinhos, com um corpinho, não sei o quê. Então eu ficava com muita vergonha. E aí as pessoas não entendiam, ou melhor, as pessoas não entendem o porquê que hoje a gente fala tanto e não vai ficar quieto e não tem que ficar quieto. Porque esse tipo de comentário foi como vocês falaram, a gente não sabe como está a cabeça da pessoa, a gente não sabe o que a pessoa passou a vida inteira dela. As pessoas não sabem, as pessoas que não são do padrão, ou melhor, as pessoas que são do padrão, as pessoas que não tiveram grandes problemas consigo mesma. E o que a Bia falou é maravilhoso, a nossa mente é o nosso maior vilão. E você, Bia? Quais foram os problemas que você já enfrentou sobre esses? Tem algum? É mais a questão do padrão mesmo, né? Porque, assim, quando eu era mais nova, eu tinha as amigas da escola que eram aquelas que andavam toda maquiadinha, toda bonequinha. E eu sempre fui assim, eu gosto de me sentir confortável. Então, por exemplo, cabelo liso, assim, não tinha, porque eu era cacheadão, eu gostava de andar de moletom, andava de tênis. Eu adoro tênis é a coisa mais confortável do mundo. Pior que é mesmo. Mas, e por conta de não ser assim como elas eram, eu ouvi muitos comentários que realmente me deixaram muito magoada, assim, coisas que eu lembro até hoje, tipo, e gente, eu sou uma pessoa que, eu juro que não é ser vingativa, mas eu guardo muitas coisas, então eu lembro quem falou, eu lembro o que falou, então eu ouvi muitos comentários também, me deixaram um pouco chateada, tipo, nossa, mas você é estranha, olha como você se veste, nossa, você deveria ser mais vaidosa, sabe, e assim, é coisa que, cara, é o que eu me sentia confortável. O contexto do vaidosa é por ser mulher, não Exato. o vaidosa é por ser mulher.
legal. Pior, é mais ainda, né? Porque aí então, tem dois caminhos, né? A mulher, quando ela... Eu sei que não é meu lugar de fala, tá, gente? Mas é porque eu convivo muito com mulheres e eu realmente acho que o patriarcado tem que vir aí dominar o mundo mesmo. Real e oficial, eu sempre falei isso. Enfim, a mulher, quando ela não se arruma, né? Eu, pelo que eu observo assim, e aí vocês me corrigam se eu estiver enganado, duas coisas que apontam e que classificam essa mulher. Ou ela é sapatona, ou ela é mal amada. Para pra pensar, a gente tira todo o poder e o valor de humanidade que uma pessoa tem por conta de um padrão, sabe? Porque ela é magra, ou porque ela é hétero, ou porque ela é branca, ou porque ela é loira, ou porque ela tem grana, ou porque ela não tem grana. E aí, assim, a gente esquece que no fundo é todo mundo humano, e o que deveria importar é só isso. A gente tá falando de padrões que foram feitos há anos e anos e anos Muito. atrás. Só que em nenhum momento você vê um padrão sendo desconstruído. Você só vê os padrões sendo renovados. Mano, essa menina é maravilhosa. Não, e aí você pensa assim, né? A gente investe tanto na renovação da tecnologia, muda a tecnologia daquilo, e o próprio ser humano que não é voltado à máquina não se transforma. Exatamente. Exato. E a gente... O mais bizarro é que a gente estuda e pensa e melhora a tecnologia pra melhorar o nosso corpo pra se encaixar no padrão. Exato. Não, e sabe uma coisa que me deixa extremamente... É porque assim, eu sou muito a favor de... Gente, eu amo criança. Mas uma coisa que me deixa muito chateada e que eu vi esses dias na internet. Uma criança meio que ofendendo a outra por conta da cor dela. E isso me deixou extremamente chateada e me lembrou até um pouco o que você falou. Que você fala assim que todo mundo quer evoluir em tecnologia, todo mundo quer evoluir, mas na parte principal que deveria ser, tipo, a humanização ninguém evolui. E além do povo, tipo assim, de hoje em dia, as pessoas de hoje em dia, a nossa geração, em vez de, além deles não evoluírem na questão da humanização, eles ainda passam isso para as crianças, que são pessoas que estão se formando ainda, elas não têm noção disso. Então, em vez de construir tudo de uma vez, em vez de começar a pensar conscientemente, falar, não, vamos parar, não, eles estão repassando isso para que futuras gerações possam fazer isso. E aí volta naquilo que eu falei, de não tem a desconstrução de um padrão, tem a renovação de outro padrão. Exato, e o que é mais foda é que a humanidade, ou melhor, o mundo evolui, mas o ser humano não evolui. E aí a gente tem esses padrões que são todos pautados pelo capitalismo, no final das contas, não é mesmo? Que é uma coisa muito louca, né? Mas eu acho que não é só a questão do capitalismo. Óbvio, o capitalismo influencia muito. Mas também aí tem a questão de machismo, tem a questão de tradição e cultura. Assim, é muito... Muitos anos que vão ser desconstruídos para chegar em um lugar. O capitalismo... Olha, na verdade, eu acho que tinha que voltar com as lendárias da pedra. E começar tudo de novo. Vamos começar tudo de Não, a gente novo. traz os dinossauros. Eu acho que tava melhor mesmo. Então. E antes aqui da gente encerrar esse vídeo, Dona Bruna, Senhora Bruna Marquezine, como homem, eu tenho muito orgulho de ver você como uma das meninas mais influentes que a gente tem no nosso Brasil. E parar pra pensar que quando você fazia a Salete, você já transbordava a humanidade com todas aquelas suas lágrimas. Eu acho que aquilo ali era o prelúdio do que você realmente ia se tornar no futuro. Então, em nome de uma pessoa que não é uma mulher, mas é fora do padrão há muito tempo e sabe o que é isso, muito obrigado pelas suas palavras. Eu acho que quem tava num dia muito ruim ganhou o dia. Eu ganhei meu dia. E é como você disse, né? Se pra você, no caso, no seu próprio vídeo, o importante é sorrir, estamos aqui sorrindo. Por, né? para e com todo mundo que precisa. Exatamente. Só pra... Acho que eu Vai, fala. vai, Vizinha. Me lembrou aquela entrevista que ela falou no Alto, que ela teve no Altas Horas. Que teve aquela frase maravilhosa que ela falou assim, homens, já foi a vez de vocês, agora é a nossa vez de lutar por algo e ter reconhecimento por isso. Não é só os homens. Não. Pessoas preconceituosas, já foi a vez de vocês terem esse preconceito, terem essa de ficar construindo padrão e apontando e criticando, já foi, gente. Agora é a nossa vez de ser o que a gente quer, de se expor como a gente quer. Deixa seu like nesse vídeo, por favor. Comenta aqui, ó, nossas lindas, maravilhosas aqui conosco. A gente vai Amigos, colocar os arrobas delas. Não se esquece de se inscrever, compartilhar, comentar, dar like e colocar a sua opinião nesse vídeo, ok? Ok. Beijo, queridos! Beijo!